Para quem assistiu essa aula comigo é a mesma, eu não mudei muita coisa. Na verdade, eu acrescentei algumas questões só, acho que tem mais 5 questões, e, e é isso, tá? Mas eu não vou ministrar toda a aula, porque senão vai demorar muito mais tempo e talvez não dê para a gente sanar algumas dúvidas, tá? Mas, enfim, né, a genética ela é uma área muito abrangente da biologia, é uma área muito, assim como todas as áreas, ela é importante, mas o vestibular cobra um pouco mais, porque a genética, ela é atrelada muito à biotecnologia, à transgenia. Então, por anos, a genética tem sido utilizada como instrumento para melhoramento genético, melhoramento animal, melhoramento vegetal. Os grandes alimentos que a gente tem, os transgênicos, tanto plantas quanto animais, partiu de estudos genéticos, né, são utilizados como ferramentas da biologia molecular, que é atrelada à genética, então é uma área extremamente importante da biologia, né, ela estuda basicamente as heranças biológicas, os caracteres que são adquiridos, né, que são herdados, não adquiridos. Beleza, eu tinha preparado aqui alguns conceitos básicos sobre genética, né, mas você já vem, eu já falei antes, você já vê que é a questão de célula haploide e célula diploide, que é a questão de células com diploide quando é cromossomo homólogo, são cromossomos dispostos em pares, né? Haploide é quando os cromossomos eles não possuem pares homólogos. Ai, meu Deus, como você tá com a minha alergia. Então, como exemplo disso, a gente tem haploide nos espermatozoide e óvulo e como diploide em todas as células somáticas do nosso corpo. Além disso, vocês vão ver a questão do cromossomo. Vocês já ouviram falar, não precisa nem entrar em detalhes. Os cromossomos, a gente tem cromossomos aí 23 pares, 22 autossômicos, que designam todas as outras características, e um par de cromossomos sexuais, tá? O cromossomo, ele tem, quando ele é condensado, né, para divisão celular, ele tem esse formato aqui, ó, que são os braços e o centrômero. Uma informação extra aqui, esse amarelinho aqui é o telômero, que é a região de crescimento do cromossomo. Mas a gente vai ter algumas outras características, não precisa entrar em detalhes, e os cromossomos eles vão ter esse par, vão ser dispostos em pares homólogos, tá bom? Aí tem os genes alelos, galera. Meu Deus, estou derrubando a minha casa. Os genes, eles são fragmentos do DNA, né? Então, eu vou ter genes num local, né? Locus é o local onde esse gene se encontra, então eu posso ter vários locos, e os genes alelos são genes que ocupam o mesmo lugar no cromossomo homólogo. Se ele está nessa posição, eu não vou ter um gene alelo aqui, ele vai ser gene alelo aqui, ele vai ocupar a mesma posição no outro par, no outro parceiro dele, tá? Então, ó, azão, 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 azinho, 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 tá? E é o que está relacionado na questão do homozigotos e heterozigotos. Homozigotos é quando ela é igual, azão, azão, ó. Por que azão, azão? É um nome genérico que a gente tá, não é que lá no DNA tá azão, azão. É o nome genérico, por quê? Porque, ó, ele é completo vermelho, olha só, azão, azão. O azinho, azinho, ele é homozigoto diferente, só que ele é listrado de branco e vermelho. O heterozigoto, ele tem um vermelho e um listrado com branco e vermelho. Mas a gente representa como azão, 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 azinho ou azinho, azinho, tá? Então a gente representa dessa forma. Ai, meu pai. Ai, meu nariz começou a coçar. Além disso, a gente tem a questão de genes dominantes e recessivos. Dominante é quando a gente representa em caixa alta, né? Ó, dominante aqui, daí tem o heterozigoto que pode ser dominante ou não dominante, e o homozigoto recessivo aqui, que ele é representado em letra minúscula, ok? Só um momento. Peraí, só um momento, gente.
Aí, além disso, tem fenótipo e genótipo, que são duas coisas que as pessoas confundem. O que você não entendeu, Felipe? Já expliquei tudo? Já expliquei a genética em si. Ai, não é tão complexo, só não é complexo. Isso aqui ainda é fácil. Mas, enfim, a gente tem o fenótipo e o genótipo. O fenótipo é aquilo que a gente vê, a característica que a gente vê. A cor, o tamanho, o tipo de pelo, se tem pelo ou não, o tamanho da orelha, a altura da orelha, a cor do olho, o tamanho da boca, né? Isso é o fenótipo. O genótipo é os genes, os alelos que determinam aquela característica. Por exemplo, na cor, eu tenho relacionado o alelo, os alelos A, né? Que eu tenho azão, azão, porque são homólogos, azinho, azinho e azão, azinho, né? Que a gente vai fazer o cruzamento dessas coisas que é para ver aquilo, né? Deixa eu só. Por exemplo, essa característica aqui que determina a cor desse tipo de planta, ela é uma característica que tem dominância. Por que ele tem dominância? Eu vejo que se tem dominância se o heterozigoto ele apresenta a mesma característica que o gene dominante, né? Que o homozigoto dominante, aqui no caso o azão-azão. Aqui ele tem a mesma cor, então vai ser dominante. O azinho, azinho determina a coloração branca, né? Não é ausência de coloração, é coloração branca, tá? Então eu vou fazer o cruzamento. Imagina que eu tenho uma flor, né, masculina, que ela é azinho, azão, azinho, e eu tenho uma flor masculina que ela também é azinho, azinho. E eu vou fazer esse cruzamento no que a gente chama de quadro de Punnett, que é esse cruzamento aqui. Eu vou pegar o azão, azinho, vou dividir ele, colocar azão, azinho do pai, azão, azinho da mãe, e eu vou cruzar para ver qual é a possibilidade de descendentes a partir desse cruzamento. Então, a partir do cruzamento de dois heterozigotos, o que é heterozigoto, gente? Dois indivíduos que não possuem homozigose nos alelos, são alelos diferentes, né? Ele vai me gerar um azão, azão, dois azão, azinho e um azinho, azinho, tá? Isso em genótipo, isso aqui é tudo genótipo. E cor, né? No caso aqui, como eu tenho, como é dominância, eu vou ter três roxo, rosa, sei lá o que é isso, e um branco. Olha que fácil. E o mesmo está escrito aqui, ó. Três roxo e um branco, tá? A mesma coisa. E é assim que a gente vai ver a questão da probabilidade de descendência, né? Então aqui eu tenho aí, nesse caso, como tem quatro, eu quero saber qual que é a probabilidade de me aparecer um descendente branco no cruzamento de dois heterozigotos, né? A probabilidade é de 1 para 4. Ou eu vou dividir 1 em 4, multiplicar por 100 e fazer a porcentagem. Acho que é 0,25. Aí vai me dar 25% de chance de ter um descendente de coloração branca no cruzamento de dois heterozigotos. É basicamente isso. É muito tranquilo, tá? Tem alguns mais complexos? Com certeza tem mais complexos. Mas para início, a genética ela é fácil desse jeito, tá? Felipe, o que você me diz? Conseguiu entender um pouco? Quero só ver. Tá. E a gente tem, na genética, a gente tem algumas regras, né? A gente tem a questão dos primeiros estudiosos, e o primeiro deles é Gregor Mendel, né? Que ele foi o pai, considerado o pai da genética, que realizou estudos sobre plantas de ervilhas, né? E ele conseguiu criar duas das grandes leis que regem a genética até hoje, que é a primeira lei de Mendel e a segunda lei de Mendel, a lei de segregação dos fatores e a lei de segregação independente. Tá? Para isso, ele realizou vários experimentos, né, cruzamento entre plantas que produziam ervilhas. Por que ervilhas? Porque eram plantas que geravam novas descendências muito rápido, tá? Diferente se eu fosse fazer
Um estudo com araucária, que leva anos, né? Ou com bambu, que leva 20 anos para. Não, 70 anos para chegar na maturidade sexual. Ou é 20, não lembro agora. Mas leva muito tempo para chegar na maturidade sexual. Imagina esperar 20 anos para ela começar a reproduzir, gerar uma nova geração, aí esperar essa geração novamente reproduzir para eu fazer um cruzamento. Então é possível. Eu tinha que fazer, o Mendel teve que trabalhar com plantas que tinham um crescimento muito rápido, né? Então, ele realizou com ervilhas. E nesse estudo, ele avaliou várias características, tanto da flor, né, como a posição da flor, a cor, a altura, das características relacionadas à semente, como a textura e a cor, que é o mais que vocês vão conhecer, a textura lisa e rugosa, amarela e verde, e a vagem, a forma e a cor da vagem, né? Aí, o que ele fez foi isso, ele fez cruzamento, autopolinização, pegou, polinizou a mesma planta, ou ele fez polinização cruzada de indivíduos puros, né, indivíduos puros, que só tinham coloração branca e que só tinham coloração roxa, por exemplo, né, nas folhas. Então, ele foi fazendo vários experimentos para chegar no que ele considerou como as leis dele, né? Que a primeira, como eu já mencionei, é segregação dos fatores, né? O que ele fez aqui, rapidamente? Ele pegou uma planta que era pura, de geração pura, de flor roxa, e fez autopolinização. O que é isso? Ele pegou o pólen e introduziu lá no ovário dessa mesma planta aqui, ó, e gerou uma geração toda roxa, né? O mesmo ele fez com plantas puras brancas aqui, ó, né? E gerou uma geração P, que é uma geração parental, né? De indivíduos brancos, indivíduos roxos e indivíduos brancos. Que indivíduos roxos e que indivíduos brancos? A gente vai entender isso como indivíduos puros, indivíduos de genes homozigotos, ou seja, se eu for colocar A para esse gene, vai ser azão, azão, e para esse aqui, ó, não, branco, né? É roxo, R de roxo, então vai ser Rzão, Rzão, e essa daqui é Rzão, Rzinho, Rzinho, tá? Vai ser isso aqui. Aí, posteriormente, ele fez a polinização cruzada. O que ele fez? Ele pegou o pólen dessa aqui, ó, e polinizou essa planta aqui, ó, ou dessa para essa, independente disso. Polinização cruzada, tá? E gerou uma geração que ele chamou de F1, né? Que é a geração que ele observou todas as plantas, folhas ainda de flores ainda de coloração roxa, né? Que aqui, ó, isso, só que isso ele não conseguiu ver no momento, mas depois observou-se que o cruzamento de gerações parentais, né, isso com isso vai gerar sempre indivíduos em heterozigose aqui, ó, que vão ser indivíduos Rzão, Rzinho. Tudo isso é Rzão, Rzinho. Rzão, Rzinho, né? E esses indivíduos, todos eles são Rzão, Rzinho, né? Deixa eu pegar aqui. Ó, isso aqui, ó, Rzão, Rzão. Rzinho, Rzinho. Isso aqui, ó, polinizou. Se eu for fazer o quadro lá, galera, esse quadro aqui, ó, Yzão, Yzão, Yzinho, Yzinho, vai me gerar o quê? Tudo heterozigoto, ó. Heterozigoto, 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 heterozigoto. Ou seja, tudo roxo. Porque aqui, ó, eu vou ter interação alélica. E essa interação alélica é dominância, tá? A gente já vai ver várias interações alélicas, ok? Aí, posteriormente, o que ele fez? Ele fez autopolinização na geração F1. Ele polinizou, pegou o pólen disso aqui e colocou, né, na mesma planta e gerou uma geração F2, que ele chamou de F2, que é essa aqui, ó. Na F2, ele viu fenótipos diferentes, olha só. E se tem fenótipos diferentes, vai ter genótipos diferentes. Tá, eu vou repetir rapidamente. Primeiro, tinha a geração pura. Ela era Rzão, Rzão, e aqui Rzinho, Rzinho, né? Tudo roxo e tudo branca. Beleza.
Ele fez autopolinização disso aqui, né? Ele não, daqui, ó, não pode, não ia gerar outro tipo de cor, ia gerar somente a cor, a não ser por uma mutação genética, o que não foi o caso. Ele continua gerando uma geração parental, que é uma geração que tinha todas as características herdadas do gene parental aqui, que no caso aqui foi roxo e aqui foi branco. A partir daqui, né, ele fez polinização cruzada na geração parental. Ele pegou o pólen disso aqui e polinizou a planta roxa, gerando uma geração F1, onde todas as plantas apresentavam como fenótipo coloração roxa, né? Beleza. Que, teoricamente, apresentavam esses genótipos aqui, ó. Todas elas heterozigotas, todas heterozigotas, né? Como assim heterozigota? No nosso exemplo aqui, Rzão, Rzinho. Beleza. Nesse momento, ele pegou e fez novamente uma autopolinização. Pólen dessa, polinizou nessa mesma. Aí ele observou outros tipos de fenótipos. Nessa geração aqui, ó, na autopolinização da F1, surgiu uma branca, que a gente sabe que ela é Rzinho, Rzinho, né? Por que eu sei que é Rzinho, Rzinho? Porque aqui é Rzinho, Rzinho. E aqui é Rzão, Rzão, ou é Rzão, Rzinho. Essas outras, elas vão ser isso aqui, ó. Rzão, traço, Rzão, traço e Rzão, traço. Por quê? Porque eu não sei se ela é Rzão, Rzão, ou Rzão, Rzinho, tá? Mas foi isso que ele observou, ok? E isso foi e a partir disso ele constatou que um caractere, né, ele chamou de fatores. Um fator, que no caso é um gene, ele é herdado do pai e o outro ele é da mãe. Por isso que eles são dois fatores. Por isso que é Rzão, Rzinho. Um veio do pai e um veio da mãe. Tomamos isso como exemplo. Yzão, Yzão do pai, Yzão da mãe. Esse aqui, a geração F1, né? O cruzamento, a autopolinização de heterozigotos. Yzão veio do meu pai, Yzinho veio da minha mãe. O mesmo aqui, ó. Todos eles, um herdado do pai e um herdado da mãe. E nisso aqui eu vou ter proporções. Eu vou ter proporções fenotípicas e genotípicas. Fenotípicas de características visíveis e fenotípicas de características não visíveis. O que é a regra? Não. Se representar característica, você pode usar qualquer letra. Se a questão te deu uma letra, ela falou, a determinação do cor da coloração dos olhos de uma mosca é determinada pelo gene R, sendo coloração vermelha Rzão, Rzão, coloração e coloração branca Rzinho, Rzinho, né? Aí ele vai falar, entenda a quieta, entenda a interação alérgica de a dominância total. Porque a pergunta vai te falar se é dominante ou não. Se a interação alérgica for dominante, aí vai ser bastou uma letra maiúscula para ele ser a característica dominante, tá? Se for Rzão e Rzinho, vai ser dominante. No nosso exemplo aqui, ó, ele é dominante. Então, o Rzão e Rzinho, ele apresenta a mesma coloração do gene dominante, tá? Beleza. Aí a gente tem, foi isso que Mendel mencionou, né? E a gente tem interações alélicas. Nesse caso, é dominância, e vão ter proporções diferentes, tanto genotípica quanto fenotípica. Por quê? Olhem para aqui. Eu tenho números de genótipos diferentes do número que eu tenho de fenótipos. Quantos fenótipos eu tenho aqui? Fenótipo é característica. Isso, 2, perfeito. Kathleen, não tem regra. Normalmente o quadro de poder, aqui em cima a mãe. Deixa eu ver se é o certo. Peraí. Aqui em cima é o pai,
como eu fiz aqui, e aqui ao lado da mãe. Mas não tem regra do que vem do pai e do que vem da mãe, porque normalmente você vai misturar tudo ali, vai virar, e dificilmente você vai seguir essa regra de pai e mãe aqui, porque não vai mudar a posição. Se tiver dominância, sempre tem que estar o alelo dominante na frente. Não pode ser Rzinho, Rzão. Vai ter que ser Rzão, Rzinho. Sempre, tá? O alelo dominante sempre tem que vir na frente. Tá. Sim, vou ensinar. Então, beleza. Meu pai, que desgraça de nariz. Vamos. Deixa eu ver um lugar para fazer esse quadro que o Felipe tá. Tá, vamos fazer aqui, ó. Lá da planta. Eu vou cruzar, Felipe, duas plantas heterozigotas. O que é cruzar duas plantas heterozigotas? É isso aqui, ó. Tá? Elas têm dominância, então ambas são roxas. Beleza, eu vou colocar o primeiro aqui, ó, R, R, e o segundo aqui, R, R. Ó, o primeiro gene, o segundo gene, tá? Dividir porque é segregação. Por que é segregação? Porque isso aqui vai vir do óvulo, isso aqui do espermatozoide, isso aqui do óvulo, isso aqui do espermatozoide. Aqui é o indivíduo novo que gerou através de uma fecundação, ok? Então vai lá. Isso aqui vai dar o quê? Rzão, Rzão. Isso aqui, Rzão, Rzinho. Isso aqui, Rzão, Rzinho. Isso aqui é Rzinho, Rzinho. Olha que interessante. Eu vou ter proporções genotípicas diferentes e fenotípicas diferentes. Por quê? Vocês acabaram de me responder que eu tenho dois fenótipos. Quais são os meus fenótipos? Felipe, fala para mim. Na coloração ali da flor que a gente estava olhando. Roxa e branca. Quantos genótipos eu tenho, Felipe? Ai, meu nariz. 3 genótipos. Quais são eles? Se quiser abrir o microfone e falar, acho que é mais fácil que digitar. Perfeito. Então, aqui, ó, tem dominância. Coloquem na cabeça de vocês que o exemplo agora ele é de interação alélica de dominância, ok? Pode falar, Bruna. Não? Ok. Então, beleza, tem dominância. Se tem dominância, Rzão domina sobre Rzinho. Então, beleza. Felipe, quem vai ser roxo? Quantos roxos vai ter aqui e quantos brancos vão ter ali? Gente, meu áudio tava ligado. Eu não vi. Ah, tá. Desculpa. Não, imagina, sem problema, Bruna. 3 roxos e um branco. Ou seja, eu tenho 3. Olha que legal. 3 para 1 em 4. Tá? Por que 3 para 1 em 4? Porque eu tenho 3 roxos, um branco em 4 possíveis descendentes. Ah, mas Leonardo, se eu quiser fazer a probabilidade de nascer um branco nesse meu cruzamento, aí eu vou pegar esse 1 aqui, ó, eu vou entender como 1/4, né? Porque ele é o 1 branco em 4 descendentes. Vou dividir isso, que vai dar 0,25 e eu vou multiplicar por 100 para fazer porcentagem. E aí vai me dar 25% de probabilidade de nascer um branco. Se eu quiser saber o roxo, eu vou pegar 3 em 4, vou dividir, que vai me dar 0,75, multiplicar por 100, que vai me dar 75% de chance de neste cruzamento aqui, ó, aparecer um indivíduo roxo, ok? Só que detalhe, eu falei para vocês a proporção genotípica aqui em cima, 3 para 1 em 4. Qual que é a proporção fenotípica disso? Não é a mesma. Não.
As proporções, elas são identificadas assim, ó. Proporção genotípica, 2.2/4, que quer dizer 3 para 1, perdão, em 4. A proporção fenotípica vai ser 1 para 2 para 1 em 4. Por quê? 1, eu estou colocando no chat, tá, galera? 1 é Rzão, 2 é Rzão, Rzinho, 1 é Rzinho, em 4 descendentes. Bugou? A Milena falou que bugou. Ó, não tem um Rzão aqui, ó. Olha só, um Rzão. Então, beleza. Um Rzão. Eu não preciso colocar Rzão. 2 heterozigotos. Olha aqui, ó. Então, eu tenho 2 Rzão e Rzinho. E eu tenho apenas um Rzinho. Tudo isso em quantos descendentes? Em 4 descendentes. Isso aqui, ó, é o fenótipo, tá? É a proporção fenotípica. Não, perdão, gente, desculpa. Essa é a proporção genotípica. Me perdoe, tá? A proporção genotípica é 3 para 1. Desculpa. Ó, isso aqui é a genotípica. Por quê? Fenotípica. Porque eu vou ter 3 roxo e 1 branco. Aqui eu vou ter 1 Rzão, 2 Rzão, Rzinho e 1 Rzinho. Tá bom? Perdão, eu devo ter confundido um pouco a cabeça de vocês. Tá. Porcentagem aqui, não sei se precisa porcentagem? Porque ó, aqui vai ser 3 em 4, né? Na proporção fenotípica. As perguntas vão sempre falar sobre as proporções fenotípicas. Então, se eu tenho 3 aqui, ó, é só dividir 3 em 4, vai me dar 0, é que é muito ruim de escrever com isso aqui, gente. 0,75. Isso aqui, vezes 100, vai me dar 75% de chance. O mesmo aqui, 4, vai me dar 0,25%, tá? Aí, beleza, é o mesmo que aqui. E agora que eu já coloquei a resposta, ai, que eu odeio errar aqui. Ai, meu Deus. Uma questão aqui, ó. Um homem apresenta o genótipo Azão, Azinho, Bzão, Bzinho, Czão, Czão, Dzinho, Dzinho. E sua esposa com genótipo Azinho, Azinho, Bzão, Bzinho, Czinho, Czinho, Dzão, Dzinho. Qual é a probabilidade desse casal ter um filho do sexo masculino e portador do genes Bzinho, Bzinho? Nesse caso, ele tem 4 tipos de alelos aqui, ó. Mas você vai desconsiderar isso, isso e isso. Por quê? Porque a minha pergunta, ela só quer saber qual é a probabilidade do filho do casal nascer menino e com esse tipo de gene Bzinho, Bzinho. E esse tipo de gene, ele não vai aparecer no locus A, nem no C, nem no D, tá? Então, como é que a gente faz isso? A gente vai fazer primeiro uma, depois a outra. A gente vai fazer primeiro, aqui a gente pode fazer primeiro se ele vai ser menino ou menina, e a probabilidade dele nascer com Bzinho, Bzinho. Aqui, ó, eu fiz, né? Da mãe. Quais são os genótipos da mãe aqui, ó? O homem aqui, ele é Bzão, Bzinho, e a mãe é Bzão, Bzinho também. São ambos heterozigotos. Beleza? Deu o mesmo cruzamento que a gente acabou de fazer. Vai dar 1 para 2 para 1, em proporção fenotípica, né? Bzinho, ele é 1 em 4, ou seja, 0,25. Beleza. Mas a pergunta não está se restringindo a isso. Ele quer saber a chance dele ser Bzinho, Bzinho e homem ao mesmo tempo. Então, eu vou precisar fazer o cruzamento dos genes sexuais. Meu Deus, Leonardo, a pergunta não me deu genes sexuais. Galera, quais são os genes sexuais? Homem, XY, mulher, XX. Na pergunta não vai te dar isso. Então, beleza. Pai aqui, ó. XY, mãe, XX. Eu não preciso, é meio que lógico você pensar que isso aqui vai dar meio. A probabilidade de nascer um menino é metade, de nascer menino e metade de nascer menina, né?
Então, vai ser meio aqui. O que você vai fazer aqui? Né? Eu tenho dois números, um quarto para bezinho, bezinho, e meio para menino. Né? Eu vou multiplicar essas probabilidades. Um quarto vezes meio, que vai me dar um oitavo. Deixa eu ver aqui, eu preciso usar a calculadora. Vocês dão licença que eu não sei. Eu sei que vocês já devem ter respondido no chat, mas depois eu vou fazer até o fim. 0,125. Né? Então, aqui ele está pedindo em porcentagem não, em fração mesmo. Então, é um oitavo. Beleza, eu respondi. Mas se ele estivesse perguntando em porcentagem, seria 12,5% de chance desse casal ter um filho com o gene Bzinho, Bzinho, do sexo masculino. Beleza? Dúvidas? A porcentagem você vai pegar e vai dividir a fração aqui, ó. Você vai dividir 1 em 8, que vai dar 0,125. Depois, esse valor aqui, ó, você multiplica por 100, para você chegar em porcentagem. Vai dar 12,5. Mesmo jeito que você faz em matemática. Por que, Isabela? Quem falou? Emanuel, por que 75%? Não, nesse caso você não pode fazer duas porcentagens e somar elas, vai dar errado. Você tem que multiplicar o resultado, a fração que você obteve nos cruzamentos, porque você vai precisar de uma fração que represente esse resultado aqui, ó, tá? Um quarto representa isso aqui, ó. Meio representa isso aqui. Só que você está combinando esses fatores. Então, você quer saber a probabilidade dos dois aparecerem juntos. Então, você tem que multiplicar isso. Né? Você não está querendo saber um ou outro, você quer saber os dois juntos. Então, a probabilidade dos dois juntos aparecerem vai ser bem menor do que cada um aparecer sozinho. Tá? Se ele pedir porcentagem, vocês vão ter que multiplicar, tá? Se ele pedir infração, as respostas forem infração, você coloca infração. Mas difícil, ou ele pede um ou outro, eu nunca vi ele pedir os dois, tá? Aí a segunda lei, que é a segregação independente. A segunda lei está dizendo que a gente não vai isolar os genes, vai ter várias características, como por exemplo aqui, ó, Mendel levou em consideração duas características: a cor da planta, da semente, perdão, e a textura dela. Observem que eu tenho 9 plantas, 9 sementes, ervilhas amarelas lisas, 3 lisas e verdes, 3 lisas e rugosas, 3 rugosas e amarelas, e uma rugosa e verde, né? Porque a segregação independente, embora ocorram várias características juntas, né, elas vão se segregar de forma independente. Os alelos, eles se segregam de forma independente, ou seja, um não se mistura com o outro, tá? É como... Tá, Isabela, não é o contrário. Não, eu tinha corrigido isso antes, Isabela, no outro slide. Eu falei agora errado de novo? Ah, tá. Tá bom, tá bom. Desculpa. É que eu nem... A questão da proporção, a proporção é que, tipo, às vezes você nem precisa fazer o cruzamento para você saber qual vai ser os descendentes.
Em dominância, em primeira lei em dominância, eu sei que o fenótipo vai ser 3 para 1 em 4. Se a pergunta tiver solicitando qual é a chance, quantos descendentes de coloração verde vão ter, né? Se for dominância e verde é coloração dominante, eu não preciso fazer o quadro de Punnett. Eu sei que vai ser 3, né? Então eu divido 3 em 4, multiplico e já acho o valor, né? É uma praticidade de você saber, para você evitar fazer o quadro de Punnett, porque quando você faz o quadro de Punnett, você vai obter esses valores: fenótipo 3 para 1 em 4, e genótipo 1 para 2 para 1 em 4, em dominância completa, que é o nosso caso aqui. As probabilidades, as proporções, elas vão mudar, tá? Segunda lei vai ser diferente, primeira lei vai ser diferente, dominância, às vezes dominância com dominância vai ser diferente, tá bom? Aqui no caso ele cruzou, então, ele fez um novo experimento, e a F2 dele, aqui tinha gerado uma F1 bem tranquila, né? Foi uma F1 que tinha 3 colorações roxa e uma coloração branca. Nesse caso aqui, ó, na segunda lei, ele avaliou que existiam as vagens, elas apresentavam cor e textura diferente. Então, ele analisou essas duas características juntas. Por isso que segregação independente. Embora ele tenha analisado juntas, elas se segregam de forma independente, tá? E aí a gente tem proporções diferentes, né? Eu não falei, olha, quantas amarelas tem aqui? Amarelas e lisas? Tem 9. Verdes lisas tem 3. Amarelas e rugosas tem 3. Verdes e rugosas tem 1, né? Então, nesse caso, o cruzamento lá que ele fez, ele realizou o mesmo tipo de cruzamento, tá? Primeiro, o cruzamento de uma geração pura, gerando uma geração parental, depois a polinização cruzada, gerando uma geração F1, depois uma geração F2. Na F2, ele não obteve esse resultado, ele obteve um outro tipo de proporção, 9, 3, 3, 1 em 16, que é esse quadro de Punnett aqui, ó, tá? Por quê? Porque esses fatores, eles segregam de forma independente. Como assim? Ó, uma planta amarela, lisa, ela vai ser heterozigota, né? Por que ela é heterozigota? Porque ele... Tá, eu preciso voltar um pouco o slide. Como que eu sei que nesse caso aqui a amarela era heterozigota? Porque ele cruzou duas gerações F1, né? Duas plantas de geração F1. Na F1, todos eles são heterozigotos, tá? Então, por isso que eu estou falando era heterozigoto. Mas de onde é que eu tirei? Porque a geração F1, o cruzamento de duas F1, né? De dois indivíduos descendentes da geração F1, eles são heterozigotos. Então, eles vão ser heterozigotos, só que, como eu tenho duas características, a cor e a textura, eu tenho 2 genes. Um gene para a cor, aqui é a textura, na verdade. Um gene para a textura e um gene para a cor. Ai, meu pai, deixa eu ver. Não vai dar. Deixa eu só ver aqui. Não deveria ter apagado. Agora achei. Um gene para a cor e um gene para a textura, né? Só que isso vai segregar de forma independente. Como assim vai segregar de forma independente? Esse Rzão, ele vai gerar um gameta que vai ser, essa planta vai gerar 4 gametas. Que gametas são esses? Rzão, Yzão, Rzão, Yzinho. Rzinho, Yzão, Rzinho, Yzinho. Leonardo, você não falou que o heterozigoto tinha que vir na frente? No resultado final, sim. Nesse caso, ele não pode vir na frente, porque o R ele tem que vir na frente do Y, tá? A segunda lei é um pouco mais, mas não é bicho de sete cabeças. E o mesmo para os genes da mãe, olha aqui, ó. E aí eu vou ter diferentes genes. Por quê? Porque se eu tenho 4 possíveis descendentes, 4 possíveis descendentes do pai, 4 possíveis descendentes da mãe, 4 gametas, vão gerar 16 possíveis descendentes, né? 4 vezes 4, 16. A combinação de 4 vezes 4 vai dar 16.
16 indivíduos com genótipos diferentes ou iguais e fenótipos diferentes ou iguais. E aí que entra essa nova proporção, né? A proporção fenotípica aqui, ó, né? A visível foi 9 ervilhas amarelas e lisa, 9. 3 ervilhas verdes e lisas, 3 ervilhas amarelas e rugosas e 1 ervilha verde rugosa. Proporção, né? A gente faz assim, ó. PF, quase prato feito. Proporção fenotípica na segunda lei, com dominância, 9, 3, 3, 1 em 16. Ok? Meu amigo, a proporção genotípica vai ser um pouco mais complexa. Vai ser 1 para 2 para 1. Deixa eu ver. 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 2. Não, para 1 aqui, para 1. Pera, já errei. Diacho de caneta. Para 1. Não, tá certo. O que eu viajei para 2? É que eu tô olhando o quadro aqui, tá? 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para... Ai, agora eu confundi. 1 para 2 para 1 para 2 para 4 para 1 para 2. Ai, não, é 2, 1. Ai, meu pai. Perdão, gente. Só confundi um pouco aqui, pera. Ai, meu pai do céu. Essa proporção confunde mesmo, tá? Mas quando vocês gravarem, ela vai facilitar o entendimento de vocês. E sim, tem que passar porque cobra. Para 2, para 1, para 2. Deixa eu ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Para 1 em 16. O que isso quer dizer? Quer dizer que eu vou ter um Rzão, Rzão, Yzão, Yzão, somente um. Eu não vou ter mais nenhum descendente desse tipo de genótipo aqui, tá? Então, deixa eu ver. Tá, ó, tá, eu vou explicar. A proporção fenotípica é isso aqui, ó. 3 para 9, 3, 3, 1 em 16. 9 do tipo amarela lisa, 3 do tipo verde lisa, 3 do tipo rugosa amarela, 1 do tipo rugosa e verde, tá? Proporção genotípica é o genótipo aqui, ó, tá? Ele é um pouco mais complexo. Por quê? Porque eu tenho vários tipos de genótipo. Eu tenho 9 tipos de genótipo a partir desse cruzamento aqui, ó. Eu vou ter apenas um indivíduo que vai apresentar o genótipo Rzão, Rzão, Yzão, Yzão. Eu vou ter 2 indivíduos que vão apresentar genótipos iguais. Rzão, Rzão, Yzão, Yzinho, tá? Esses 2. Eu vou ter um genótipo Rzão, Rzão, Yzinho, Yzinho. O mesmo para esses 2 aqui, ó. Estes 4, estes 2, este aqui, estes 2 e este aqui. Totalizando 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 tipos de genótipos possíveis a partir deste cruzamento, totalizando 16 possíveis descendentes a partir daquele cruzamento. 9, Enzo, são 9 descendentes que vão apresentar ervilhas da coloração amarela com textura lisa, tá? Dos 16 descendentes, tá? Imagine assim, se um pai tiver, né, 16 filhos, nesse caso, um pai e uma mãe tiverem 16 filhos, e apresentarem esse genótipo, eles vão ter 9 filhos amarelos e lisos, 3 filhos verdes e lisos, 3 filhos amarelos e rugosos
e um filho verde rugoso, tá? É isso, ok? A partir daqueles tipos de genótipos, os possíveis descendentes são esses. Possíveis características, né? Possíveis fenótipos e os possíveis genótipos. Leonardo, eu preciso saber? Sim, você precisa saber, porque a pergunta vai perguntar, que redundância. A questão pode perguntar qual é a probabilidade de, nesse cruzamento, aparecer o genótipo Rzão, Rzinho, Yzinho, Yzinho. Aí você vai ter que fazer todo o cruzamento para saber que esse genótipo aqui, ó, ele vai aparecer 2 vezes em 16, tá? Deixa eu fazer aqui, 2 vezes em 16. 2 dividido em 16, 125, pessoa burra, vai dar 12,5% de chance de, a partir desse cruzamento, aparecer um indivíduo que apresente coloração lisa, textura rugosa, com o genótipo Rzão, Rzinho, Yzinho, Yzinho. Tá bom? Por quê? Tá, a Amanda não entendeu. Tá dizendo que, ó, esse primeiro um aqui, ó, representa esse genótipo aqui, ó, que não se repete. Somente ocorre uma vez. Esse aqui, ó, representa estes dois genótipos que se repetem 2 vezes, apenas isso. Esse aqui, ó, esse genótipo que também não se repete. Dois, esses outros dois aqui, ó. Este 4 representa esses aqui, apresentam genótipos iguais. O mesmo para todos os outros. É isso que está representado nessa proporção. 1 para 2 para 1 para 2 para 4, para 2 para 1 para 2 para 1 em 16. Entenderam? A é triploidia. Aí é uma outra coisa. Não dá certo. Vai lá. Aqui, ó. Essa aqui é muito legal. Ela é segregação. Ela é segunda lei de Mendel. Dá para você fazer isso desse jeito. Eu sugiro que vocês façam desse jeito para vocês treinarem. Ou vocês façam como duas primeiras leis. Como assim? Segreguem este aqui sozinho, num quadro lá de Punnett, e esse outro num quadro de Punnett, e depois só multipliquem os resultados nas frações. Imagine que uma mulher com olhos escuros e visão normal. Olhos escuros, Czão, Czão, visão normal, Mzão, Mzinho. Case-se com um homem de olhos claros, né? E míope. Sabendo que os olhos escuros e a visão normal são determinados por genes dominantes, ou seja, Czão, 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 Czinho, vai ser olhos o quê? Escuros. Mzão, Mzinho, Mzão, Mzão vão ser visão normal. Genes, alelos recessivos vão ser olhos claros e visão míope. Beleza. Marque a alternativa que indica a probabilidade de nascer uma criança de olhos claros e visão normal. Olhos claros, qual seria o genótipo de olhos claros? Czinho, Czinho. Vamos colocar traço embaixo desse C. E visão normal pode ser M, traço. Pode ser Mzão, Mzão ou Mzão, Mzinho. Então, vai lá, façam para mim. Eu quero ver esse cruzamento. Pode ser em segunda lei, pode ser em primeira lei. Eu gostaria que vocês fizessem em segunda lei. Beleza, Felipe?
Esse é um pouco. Segunda lei é um pouco mais difícil, mas depois que você pega o jeito, vai embora. Ó, você já tem o genótipo aqui, ó. Pronto, galera. Mais uns minutos. Acho que eu vou esperar mais um minuto porque montar a segunda lei é um pouco complexo. Sem problema, Milena. Dá para fazer perfeitamente por primeira lei. O interessante de fazer segunda lei é que às vezes é bom para aprender, tá? Mas às vezes vai ter. Ah, isso são 2 alelos, mas na universidade eu já fiz com 20, né? 20 alelos ali que você tem que. E daí, daí é cansativo fazer 20 primeiras leis, tá? Não, Isabela. Opa, você já está errando. Você não, isso aqui, ó, é o genótipo da criança, do descendente que a gente quer. O genótipo que você precisa é esse aqui, ó, e esse aqui, ó, tá? Então o cruzamento vai ser entre Czão, Czinho, Mzão, Mzinho, vezes Czinho, Czinho, Mzinho, Mzinho. Vou colocar aqui também. É esse o genótipo que você vai cruzar. Posso montar. Vai ser um pouco ruim porque aqui é horrível montar, mas eu vou tentar. Vai lá. Ó. Quais gametas a mãe vai produzir? Ela vai produzir Czão, Mzão. Vou montar em segunda lei. Czão, Mzinho. Czinho, Mzão. Eu acho que eu montei o quadro. Czinho. Essa letra horrível vocês estão entendendo, né? Mzinho. É horrível escrever aqui, gente. Beleza, isso aqui do pai. Da mãe. Do pai, Czinho. O do pai, olha que legal. Do pai só vai aparecer 2 tipos de alelo, né? Czinho, Mzinho. Czinho, Mzinho. Tá? Só vai aparecer isso aqui. Ah, Leonardo, mas eu posso fazer por colocar os 4 alelos aqui? Pode colocar os 4 alelos normal. Só que vai gerar os mesmos descendentes aqui, tá? Então você pode fazer. Deixa eu ver se eu coloquei. Coloquei bem no lugar que eu escrevi ainda por cima. Inclusive foi o que eu fiz aqui, ó. Ai, que borracha horrível. Foi o que eu fiz para ficar mais claro, mas você pode otimizar e diminuir a porcentagem, o número de descendentes depois, né? Então, olha só, pai e mãe. Os genes que foram oriundos da mãe e os genes que foram oriundos do pai. Poderia ter acabado aqui, né? E poderia ter acabado ali. Ou poderia ter continuado.
Então, ele vai gerar 16 descendentes aqui, ó, tá? Nesse caso aqui, ó, como ele não era heterozigoto, né? Esse aqui era homozigoto, ele me gerou um pouco diferente de descendentes, tá? Aqui, ó, deixa eu ver, pera, aqui. Aí ele me gerou um pouco menos de descendentes. Só que qual que eu preciso procurar aqui, né? Uma criança que seja olhos, deixa eu ver, olhos claros, né? Czinho, Czinho, e uma criança e que ela tenha visão normal. Deixa eu pegar aqui. Deixa eu colocar de outra cor. Se ela tem olhos normal, né? Czão, Czinho, qual que é? Olhos claros. Czão, Czinho é olhos escuros. Então, eu vou desconsiderar tudo que é olhos escuros. Tudo isso aqui, ó. Vou ficar com 8 aqui. Só que eu vou desconsiderar tudo também que é míope, porque a visão da pessoa que eu quero, ela é normal. Mzinho, ele é uma pessoa míope, né? Então, tudo que tiver Mzinho, eu vou eliminar. Aqui, 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 aqui. Me sobrou Czinho, Mzinho, só esse, na verdade, né? Sobrou um tipo de genótipo com um tipo de fenótipo. 4, né? Quatro genótipos aqui, 1, 2, 3, 4, em 16. Eu posso simplificar isso em 1 para 4, né? Eu posso simplificar para 4, vocês aprenderam isso lá em matemática, e vai me dar 1 quarto, né? Aí eu venho na letra C, que é 1 quarto aqui. Mas, Leonardo, vai dar o mesmo resultado se eu não tivesse feito essa parte de baixo aqui? Vamos ver se vai dar o mesmo resultado. Quantos que seriam, qual seria a probabilidade aqui de descendentes? Vão ser quantos? Quantos descendentes do que a gente quer saber apareceram se eu tivesse excluído toda essa parte de baixo? Só esses aqui, ó. Ó, só 2. 2 em 8, a Isabela respondeu. 2 em 8. Eu posso simplificar isso? Vocês que são mais craque em matemática? Por 2, eu vou obter qual valor? 1 quarto. Fechou o mesmo resultado. E a gente poderia ter fechado nesse momento a questão. Daria para resolver como segunda lei normal, como primeira lei que eu mencionei a vocês. Aí você vai obter 2 tipos de resultado aqui, ó. Multiplica esses 2. Chegou nesse mesmo resultado aqui, só simplifica e chega no valor. Aí, Leonardo, eu cheguei aqui e eu não sabia o que fazer. Você precisa ter mais ou menos uma noção de que, às vezes, você precisa simplificar uma fração, porque a fração você não pode deixar ela com possibilidade para resolver. Se eu tenho uma fração, por exemplo, 2 para 1, eu vou ter que resolver, eu vou ter que cortar o de baixo, vai ser só 2. Se eu tiver 4 sobre 2, eu vou dividir isso. Eu não posso deixar esse jeito. Eu tenho que resolver ela, deixar ela mais limpa o possível. Então, isso aqui não é o resultado final. Isso aqui eu teria que simplificar novamente para o 4, tal como a gente fez aqui. Beleza? Resposta letra C. Mais uma questãozinha. Olha só, um homem apresenta o genótipo, determinado genótipo, e sua esposa o genótipo. Ah, esse aqui a gente acabou de fazer. Puta merda. Só coloquei diferente. Deixa eu ver. Ah, não fizemos não. A gente fez um parecido antes, só que eram 2 primeiras leis. A gente já fez essa. Aí, galera, chega numa coisa que eu tinha mencionado a vocês. Ai, que ótimo, Milena. Fico muito feliz. Tomara que você tenha aprendido. Se não aprendeu, corre que a gente faz mais exercício. Ó, interações alélicas. São as interações que vão distinguir alguns tipos de fenótipos e de genótipos, né? É como que os alelos interagem entre si. Os alelos, eles podem
interagir em dominância, né? Um dominando o outro, em ausência do outro, né? Eles nenhum dominando, que também dominância incompleta, alguns livros trazem, codominância e letalidade, ou também genes letais. Esses são os 4 principais. Lembra que a gente falou de proporção fenotípico, o PF e o PG? Eles vão se alterar isso. Lembrem-se que essa proporção fenotípica e genotípica, elas são sempre na F2. O que é F2? É quando eu cruzo 2 indivíduos de uma F1, 2 indivíduos heterozigotos, tá? Aí eu vou obter o resultado, esse tipo de proporção fenotípica, ok? Em dominância, a gente já viu. Proporção fenotípica, 3 para 1 em 4. Proporção genotípica, 2 para 1 para 2, 1 para 2 para 1 em 4, né? Aqui está dizendo que eu vou ter 3 características de um jeito e uma característica de outra, em 4 descendentes. E está dizendo que eu vou ter um genótipo, vou ter 3 tipos de genótipo, né? Sendo 1, 2 e 1 em 4, ok? Com dominância, ou seja, o alelo dominante domina sobre o recessivo. Se é heterozigoto, ele vai apresentar a coloração do dominante, ok? Na ausência de dominância, eu tenho uma coisa um pouco diferente. Os 2 alelos, eles vão se expressar. Se eu tenho uma planta que o dominante dela, o azão, é vermelho, e o azinho é branco, a F2 ela não vai sair vermelha como saía aqui na dominância, ela vai sair rosa. Por quê? Porque ele misturou as características. Se a gente está falando de uma característica de tamanho e dominância é alto e nanismo é baixo, e uma pessoa que for heterozigota para essa característica, ela vai ter uma altura média, né? A mesma coisa para qualquer. A característica ela vai se expressar das duas formas. Então, ela vai misturar a característica. Com cor, é mais fácil de imaginar isso, porque vermelho e branco, rosa. Aí eu vou ter proporção fenotípica e genotípica diferente da dominância. Eu vou ter a mesma proporção fenotípica e genotípica, que vai ser 1 para 2 para 1, tá? Por quê? Fenótipo. Eu vou ter um fenótipo que ele vai ser vermelho. 2 fenótipos que eles vão ser rosa. E um fenótipo que vai ser branco. No gene, eu vou ter um gene que vai ser azão, que vai determinar vermelho. 2 que vai ser azinho, que vão determinar rosa. 1 que vai ser azinho, que vai determinar branco. É isso. Aqui, na codominância, as proporções fenotípicas vai ser a mesma. A diferença é que os alelos, eles não vão se misturar, né? Branco e... Se fosse nesse caso, a codominância aqui, não seria rosa na F1. Seria vermelha com pintas brancas, né? Porque ele vai expressar, né, em regiões diferentes as duas cores, né? Então, seria uma vermelha com pintas brancas, tá? Aqui tem o caso do galo, mas não está bem exemplificado, então vamos entender isso. Se fosse codominância, os 2 iriam se expressar da mesma forma, só que não iria se misturar as características. Iria ter parte dessas características. No caso da cor, teria azão aqui, ó, vou colocar azão, azinho, aqui azinho. Aqui, na codominância, seria vermelho com pintinhas brancas, tá bom? Codominância. Proporção genotípica, a mesma coisa. Genes letais. O que é genes letais? Quando aparece o homozigoto recessivo, o embrião morre, ele não vai nascer. Se surgir, né, o gene letal ele vai estar associado a qualquer tipo de gene. Se aparecer na pergunta, ele vai mencionar. Aí, não vai mais ser 4 descendentes. Por quê? Porque um deles vai morrer, não vai nem nascer, não vai gerar um descendente. Então, eu vou ter aqui, ó, amarelo, né? E aqui tá Gucci, mas preto, vamos supor. Aqui gerou amarelo, né? Vai ser azão. Seria aqui azão azinho, P1, P2,
Aqui seria azão, azinho. E deixa eu ver, na verdade, esse aqui não seria azinho, azinho. Aqui seria, deixa eu ver o que seria aqui. 2 terços de amarelo e 1 terço de agute. Esse aqui seria. É. Aqui seria azão, azão, azão. E aqui seria azão, azinho, né? Azão, azão. E azão, azinho. Lá no cruzamento, na verdade, seriam 2 heterozigotos. Aqui eu cruzaria esse aqui, ó, né? Seria o cruzamento de 2 heterozigotos. O azinho, azinho, ele iria morrer. Ele nem surgiu aqui. Aqui, ó, ele vai dar 2 amarelo e 1 preto, né? Agute, nem sei que cor é essa. Então, só que eles vão ser em 3, eles não vão ser em 4. Por quê? Porque um destes, ele morre. Ele nem vai gerar, que é o alelo recessivo. Então, ao invés de ter 1 para 2 para 1, ele vai ter 2 para 1, porque vai ser 2 heterozigoto e um homozigoto, ou recessivo ou dominante, dependendo do alelo que parou. Ah, tá. Dependendo do se ele está ligado ao alelo recessivo ou se ele está ligado ao alelo dominante, ok? Vai lá, olha só. Mais uma pergunta. A acondroplasia é um tipo de nanismo em que a cabeça e o tronco são normais, mas os braços e pernas são muito curtos. É condicionado por um gene dominante que em homozigose, o que é isso? Homozigose, né? Provoca a morte. Se é gene dominante, ele vai ser isso aqui, ó. Azão, azão. Provoca a morte antes do nascimento. Os indivíduos normais são recessivos e os afetados são os heterozigotos. O que é o indivíduo normal? O indivíduo normal, ele não vai ter a possibilidade de passar a doença para frente. O afetado, ele vai ter a doença, mas ela não vai ser expressa, ok? A probabilidade de um casal, nesse caso, ela vai ser expressa, tá? Porque o azão, ele mata, a pessoa não morre, não nasce. Então, pessoas normais, eles têm azinho, azinho. Quem é afetado com a acondroplasia, ele tem azão, azinho, ok? A probabilidade de um casal acondroplásico, né? Qual que é um casal acondroplásico? É esse aqui, ó. Azão, azinho, vezes azão, azinho. Ter uma criança do sexo feminino normal é de. Resolvam essa para mim. Vai lá. Eu quero saber 2 coisas. A probabilidade dela não possuir acondroplasia e dela ser menina. Enquanto isso, eu vou pegar a água que a minha goela secou.
Todos terminaram? Então, beleza. Eu vi que teve só uma pessoa que acertou. Aqui, vamos olhar. Eu nem resolvi. Nesse caso, galera, o Enzo acertou, era um sexto. Por quê? Porque eu vou ter, primeiro, vou fazer para ver se a pessoa vai ter a condroplasia ou não. Lembrando que isso aqui morre, tá? Deixa eu ver, é esse aqui. Não, é o azão azinho. Não, espera, deixa eu ver. Aqui, ó. Esse aqui morre, então eu não posso considerar ele, né? Isso aqui, ó, acondroplasia. Isso aqui, ó, é um indivíduo dado como normal. Então a probabilidade dele vai ser 1/3. Então esse casal, ele tem a probabilidade de ter 1/3 de chance de ter um filho normal. Agora, um filho normal e menina, eu vou precisar fazer novamente aqui o quadro para probabilidade de sexo, que sempre vai dar meio, tá? Às vezes esse quadro a gente nem precisa fazer. Mas enfim. Aí depois disso eu vou multiplicar 1/3 por meio, que vai me dar 1/6 de chance desse casal ter um filho que seja normal do sexo feminino, tá? Deixa eu dividir aqui. Pera. Se ele pedisse em porcentagem, daria 16,6% de chance do filho ser normal, da filha ser normal, tá? Isso. Não, XX, Isa, é menina. Qual multiplicação, Milena? Esta aqui, ó. O bom da genética é que ela vai trabalhar só com multiplicação aqui, ó. Então eu vou manter o de cima, que eu nunca lembro se é numerador ou denominador, mas a gente mantém o de cima e multiplica os de baixo, é muito tranquilo aqui. 2,16? Acho que tá alguma coisa errada. Deu um valor muito estranho. Mas enfim, a resolução dela é aqui, ó, tá? Dá para fazer em segunda lei? Dá para fazer em segunda lei, mas eu fiz em primeira porque é mais fácil, é mais tranquilo, é menos chance de você passar por um erro despercebido, tá bom? Aí a gente chega na questão dos tipos sanguíneos, dos fatores RH, que todo mundo sabe quais são os grupos sanguíneos, mas e cai muita questão sobre o grupo sanguíneo. Mas o que a gente conhece como A, B, C, A, B e O, eles são os fenótipos. Os genótipos que delimitam esse sangue, eles são outros. O sangue do tipo A, ele é determinado pelo genótipo Iazão, 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 Izinho. B, este aqui, AB, Iazão, Ibezão, e do sangue O, Izinho, Izinho. Qual que é a diferença neles? A hemácia, ela vai ter proteínas, né, diferentes ao redor dela. No sangue do tipo A, vai ter proteína do tipo A. Tipo B, no tipo A e B vai ter as duas. No tipo O não vai ter nenhuma. Olha aqui, ó, ele é peladinho. Além disso, o corpo ele vai gerar anticorpos específicos. Se o sangue é do tipo A, vai existir um anticorpo do tipo B. Se o sangue é do tipo B, vai gerar anticorpo do tipo A. Se ele é AB, não vai ter nenhum anticorpo. Se ele é O, ele vai gerar os dois tipos de anticorpo. Por isso que é tão restrito a questão de doação sanguínea. Aqui tem uma tabela para vocês olharem, olha só. O O negativo, deixa eu ver. Ele doa para todo mundo. Agora, o AB positivo, ele recebe de todo mundo, né? Ninguém consegue. Ele é o sangue que mais está tranquilo, que se acontecer alguma coisa com ele, ele pode receber de qualquer um. Agora, tem sangues que são muito restritivos.
Como, por exemplo, o AB positivo, ele só pode doar para AB positivo. O O negativo, ele só recebe de O negativo, ele só doa, aliás, para O negativo. E ele só recebe, deixa eu ver. Não, ele recebe de todos. Mas deixa eu ver. O O positivo ele é muito restritivo. O AB negativo ele também é bem restritivo para doar. Deixa eu ver para receber aqui. Deixa eu ver. O AB, na verdade, ele é mais restritivo para receber, porque ele só recebe de AB positivo. Ele não recebe de outros, tá? E além disso, além da tipagem sanguínea, a gente tem. Deixa eu ver. Ah, tá. Aí a gente tem o fator RH, né? Que ele é determinado por. Ele é um gene. Ele é determinado por um gene, que é R, que tem dominância. Então, o Rzão, ele domina sobre o Rzinho. Então, tudo que for Rzão, 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 Rzinho, ele vai ser fator RH positivo. Rzinho, Rzinho, fator RH negativo. E ele vai determinar a produção de um antígeno, né? Se ele tem recessivo, ele não produz nada. Se ele é RH positivo, ele produz o antígeno, tá? Qual que é a dificuldade disso? Uma pessoa RH positiva pode doar para uma pessoa RH negativa. Uma pessoa RH negativa não pode receber, não pode doar para uma pessoa que não, tá errado. Uma pessoa que ela é RH positiva, ela não pode receber, ela pode receber de um RH negativo. Uma pessoa que é RH positiva, ela não pode doar para uma RH negativa, tá? Vai dar problema, vai dar reação do sistema imunológico, ok? Deixa eu ver aqui. Uhum, esses daqui produz, esse aqui não produz. Esse aqui pode doar para esses, só que esse aqui não pode doar para esse aqui, tá? Porque ele vai ter o anticorpo. Então, por que que eu sou idiota? Já coloquei aqui. Enfim, se eu não tivesse feito uma questãozinha aqui, se eu não tivesse colocado a resposta, a gente ia resolver ela. Mas aqui, galera, como que eu vou saber? Eu vou fazer o cruzamento sanguíneo, né? Desses indivíduos. É que às vezes eu não sei porque eu tento colocar uma animação, mas sai tudo ruim, né? Então imagina aqui, ó. Esquece isso aqui, ó, tá? Esquece isso aqui, ó. Ai, meu pai, deixa eu colocar a borracha que eu. Esquece aquilo ali. Eu vou colocar aqui a minha mãe, ela é sangue do tipo A positivo e o fenótipo. O genótipo dela é Iazão I. E o meu pai, ele é AB negativo. Opa. O genótipo dele, Iazão IB. Qual a probabilidade de eles terem um filho com esse genótipo aqui, ó? Não, com genótipo não. Qual a probabilidade deles terem um filho do tipo B, fator negativo? Faz aí para mim. Enquanto isso, eu vou fazendo aqui também. Aí vai ser a última de hoje. Putz, eu não tenho uma careta aqui.
O que é o izinho? Aqui, ó, ele é o genótipo. Isso aqui ele é junto, ó. Porque lembra que ele é dois. Então ele é isão A, izinho. E aqui nesse outro, isão A, isão B. O sinal influencia muita coisa, você já vai entender. No fator RH, vocês entendam como homozigoto dominante, heterozigoto, tá bom? Não consigo resolver nenhum deles, Milena. Esse, ó, eu coloquei esse aqui é o quadro, ó. Só faz o cruzamento deles. Copia o quadro aqui, ó. O sinal é aqui, ó. Esse é o quadro do sinal. Enzo, faz lá. Ó, tá. Eu acho que eu já vou responder, né? Senão vai ficar muito tarde. Daí a gente finaliza aqui. Aqui, ó. Isão A vai me gerar um sangue do tipo A. Isão A, izinho, continua sendo A. Isão A, isão B vai me gerar um sangue do tipo AB. Isão B, izinho vai me gerar um sangue do tipo B. Ou seja, 1 em 4. Beleza. Só que eu quero saber negativo. Então, eu vou fazer o cruzamento do fator RH. Fator RH positivo, ele vai ter dominância. Então, Rzinho vai ser positivo e Rzinho vai ser negativo. Ai, cacete. Então, beleza. Aqui vai ser Rzinho vai ser positivo. Rzinho, positivo. Rzinho, negativo. O mesmo aqui, meio. O que eu vou fazer aqui? 1/4 vezes meio. Vai dar 1/8, né? Aí aqui a gente não pode simplificar. Não tem como simplificar. Porque senão a gente não ia dar conclusivo. Eu tive que falar que o fator RH da mãe, ele era heterozigoto, tá? Porque senão a gente ia, se colocasse um homozigoto aqui, ele não daria possibilidade de ser RH negativo, tá bom? Mas isso a pergunta sempre vai dar. Ou normalmente, quando for RH positivo e positivo, é porque ele é heterozigoto. Mas normalmente vai ser assim. Então, aqui vai ser a probabilidade 1/8 de nascer um filho do sangue do tipo B negativo no cruzamento desse casal. Se eu perguntasse para vocês qual a probabilidade de nascer um O negativo aqui? Impossível. Se aparecer um filho O negativo desse casal, alguma coisa de errado tem aí,
Não, porque não tem como. Entre A e AB, ou A e B, se ele, dependendo do tipo do genótipo, pode gerar O. Mas nesse cruzamento aqui, nesses genótipos aqui, ó, é praticamente impossível. Praticamente não, é impossível um indivíduo do sangue do tipo O. Beleza, galera? Vocês têm. Ai, eu tinha resolvido. Ai, não, mentira. Essa é a última, eu prometo. Porque essa aqui, ó, ela é muito fácil e ela é. E vocês vão olhar para ela, vocês já devem estar chorando, tá? Essa aqui, ó. Olha a complexidade dessa questão. Foi o Enem do ano passado. Vamos ler, vamos ler. Um pesquisador observou em uma árvore um ninho de uma espécie de falcão. Apenas um filhote apresentava uma coloração típica de penas de ambos os pais. Foram coletadas amostras de DNA dos pais e filhotes para caracterização genética dos alelos responsáveis pela coloração das penas. O perfil de bandas, esse perfil de bandas, galera, ele é de biologia molecular, tá? Quando você faz para fazer PCR e ver a questão do DNA, tá bom? Que é isso aqui, ele vai dar esse desenho pra gente. Obtido para cada indivíduo do ninho para os locos 1 e 2, que é a região do gene onde esses alelos ocorrem, se localiza, tá? Onde se localizam os genes e as características, está representado nessa figura. Locus 1, que é o espacinho onde está alojado os alelos de A até D, e locus 2, onde está espaçado os alelos de E até H. Eu tenho o pai, a mãe. Mesma coisa, por quê? Porque são 8 alelos, né? 4 no primeiro locus, 4 no segundo locus. Tá, Cauana? Tá, já respondo isso. Então, beleza. Aí eu tenho 5 filhotes. Pode parecer um bicho de 7 cabeças. Alguém sabe como vocês poderiam resolver isso? Alguém consegue me falar? Isso. Você teria ideia de qual seria, Gabriel? Perfeito. Quase. O 5 ele corresponde aos mesmos alelos do locus 1, né? Aqui, galera, vocês teriam que olhar isso aqui, ó. Vocês vão ter que ver quais alelos os pais têm. Por que só tem um? Porque vai passar um e o outro da mãe. Então, vai juntar. O filhote tem que ter os dois alelos, o do pai e da mãe. O filhote que a gente quer, ele precisa ter o alelo B e o alelo C, nesse locus. Nesse locus, ele precisa ter o alelo E e G e o alelo G da mãe. Então, ele vai ter só o alelo E e G. Então, eu tenho que achar um bicho que tenha os mesmos genes, o B, o C e o E e o G. Acha aí para mim e fala. Os alelos da cor são esses que eu acabei de falar. Alguém não entendeu como se resolveria isso aqui? A única coisa que vocês precisariam fazer aqui é prestar atenção no que corresponde o quê. Se o pai e mãe têm B e C, eu estou procurando essas duas regiões aqui, ó. Então, eu vou selecionar só bichos que têm os dois alelos, tá? Esse aqui não dá e esse aqui não dá. Sobrou 3. Só que, além disso, eles precisam no locus D, que seja no E e no G. Esse aqui não dá, tem no E, mas não tem no G. Esse aqui não dá, tem no G, mas não tem no H, mas os pais não tem no H. Esse aqui também não e esse aqui também não. Sobrou o 1, né? Então, o 1 aqui, ele é compatível com o locus 2 e com o locus 1. A resposta correta é a letra A nesse caso.
Ai, meu Deus, tem herança ligada ao sexo ainda. Não dá. Quarto eu termino isso aqui, senão vai ficar muito tarde, tá? Isso, na verdade, não das cores, Milena, é a soma dos alelos. Você só vai pegar o que tem nos. Não vai ocorrer um alelo nos filhos que não ocorreu nos pais. Daí não é filho dos pais, é filho de outra pessoa. Dos pais não é. Só vai ocorrer nos filhos os mesmos alelos que tem no pai e na mãe, ok? Dúvidas, galera? Se vocês não tiverem dúvidas. Ai, não entendi a distribuição. Ah, é verdade, eu ia perguntar isso. Tá, o que você não entendeu, Isa? Se você quiser ligar o microfone, pode ficar à vontade. Ah, tá. Não, mas pode falar então. Porque o genótipo, Isabela, A e a B são fenótipos. Os genótipos que determinam esses tipos sanguíneos são esses aqui, ó. Sangue do tipo A pode ser isão isão A ou isinho. Sangue do tipo B, isão B ou isão B, isinho. Dois genes podem determinar o fenótipo B e dois genes podem determinar o fenótipo A. O sangue do tipo AB só pode ser determinado por um genótipo. Genótipo isão A, isão B. E o sangue do tipo A, a mesma coisa, só que por genótipo diferente. Isinho, isinho, tá? Aí o cruzamento que eu pedi para vocês fazerem, eu dei o genótipo para vocês. Eu dei que a mãe era do tipo A, né? O fenótipo do tipo A, só que o genótipo da mãe era isão A, isinho. E o do pai, o fenótipo dele era AB, e o fenótipo só tem um, que é isão A, isão B. E eu pedi o cruzamento a partir disso, que gerou esses tipos de descendentes aqui, ó. Esse descendente isão A, com o fenótipo do sangue do tipo A, isão A, isinho, com o fenótipo do tipo A. Isão B, isão A, com o fenótipo do tipo AB. E isão B, isinho, com o fenótipo do tipo B. Tá? Isso, exatamente. Porque é Isso, exatamente. Eles têm codominância no sangue do tipo AB. Tá? O fator RH é a mesma coisa. A gente viu aqui, ó, que o fator RH é determinado por ou R ou D. Ah, tá. Então, nesse caso, tudo que for Rzão, 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 Rzinho, vai ser fator RH positivo. Somente o homozigoto recessivo vai ser RH negativo, né? Neste caso aqui, eu tive que dar o genótipo do fator RH da mãe, que é positivo. Que se eu desse inconclusivo, poderia ser tanto Rzão ou Rzinho. Só que daí não daria para eu chegar na possibilidade aqui do fator RH negativo do filho. Se o genótipo do fator RH da mãe fosse Rzão, Rzão, o filho não poderia ser RH negativo aqui, tá? Seria somente positivo. Genética a gente tem que treinar um pouco mesmo, tem que fazer uns exercícios, carcar a mão nos exercícios, e é isso, não tem como fugir da genética nesse sentido. Essa questão aqui e a outra, a gente conversa nas próximas aulas, tá bom? Um dia a gente vê, não? Tá bom? Algo mais, galera? Vou parar a apresentação aqui. Eu acho que eu nem. Ah, tá. Parando a apresentação. Parando a gravação.